Mês de maio, que foi um mês voltado à família. Então, desde o primeiro domingo ao último, foi enfocado, e estamos enfocando hoje, o tema família. Queremos terminar essa série de mensagens voltada à família, com o tema pecado. Pecado, um abismo, chama outro abismo. Mas o que tem a ver pecado com família? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque todo cristão que se casa, todo cristão que forma uma nova família, ele deseja que essa família seja bem-sucedida. Ele deseja que essa família seja feliz. Ele deseja que essa família cumpra os propósitos. Ele deseja que essa família possa realizar os seus sonhos. Mas tem uma coisa de impedir tudo isso. E essa coisa se chama pecado. Pecado é aquilo que pode impedir que uma família fique unida, que uma família seja realizada, que uma família seja feliz. Pecado significa errar o alvo, ou seja, não cumprir os propósitos de Deus para a família. Não cumprir aquilo que Deus deseja para mim e para você. E nós queremos, focados hoje na vida de Pedro, do apóstolo Pedro, pensar um pouquinho sobre a dinâmica do pecado. Por isso o tema um abismo chama outro abismo. Porque muitas situações que levam a família a se dissolverem, a separarem, a ter um caos dentro do seu próprio lar, não acontece do dia para a noite, mas tem um processo, passa por alguns estágios. Um abismo vai chamando o outro abismo. E o episódio da negação de Pedro fica muito patente, muito como que esse processo se desenvolve. Leia comigo o texto bíblico. Eu convido que você acompanhe a leitura que está lá no texto de Marcos. Estarei trazendo a mensagem a partir do texto de Marcos, mas poderia pregar sobre a negação de Pedro em Mateus. Poderia pregar sobre a negação de Pedro em Lucas. Poderia pregar sobre a negação de Pedro em João. Ou seja, os 4 evangelhos falam sobre Pedro ter negado ao Senhor Jesus Cristo. Isso mostra o impacto que a negação de Pedro trouxe para a comunidade cristã. E a importância de observarmos esses acontecimentos para que não venhamos a cometer erros. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 27 até o 54, diz assim: E Jesus disse aos discípulos: Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa.
Versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigie e ore para que não são. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabia o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantam-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Versículo 43. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar, e esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do sumo sacerdote. Estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Também vamos ler o versículo 71 e 72. Diz assim: ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Obrigado. Vamos orar. Nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Precisamos, carecemos da iluminação, da capacitação do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, nos deu a compreensão. Esteja tocando cada coração, cada mente, Pai, que está participando deste culto. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aqui nós vemos então os episódios que sucederam e que por fim acabaram com a negação de Pedro, onde Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. Um pecado grave, um pecado muito grave. Vamos pensar então em alguns erros que devemos evitar. É bem verdade que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, e nós cometemos erros e pecados, e nós só nos livraremos disso quando entrarmos na eternidade com Cristo Jesus. No entanto, precisamos lutar
para evitar que pecados graves venham a acontecer, de maneira que a nossa família fique prejudicada, de maneira que não tenhamos uma família dividida, destruída. E nós podemos, sim, lutar, trabalhar para que isso não aconteça, porque é a vontade de Deus, e nós podemos afirmar isso com certeza. Deus deseja que a sua família seja uma família estruturada, que a sua família seja uma família realizada. Mas algumas coisas precisamos evitar para que isso ocorra. E o exemplo negativo de Pedro nos dá algumas instruções preciosas para as nossas vidas. A primeira delas, um excesso de confiança. Versículo 31 diz assim: Pedro insistia com mais veemência. E ele dizia: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Isso não pode passar desapercebido. Pedro, então, com palavras fortes, grandiosas, afirmações categóricas, ele dizia: jamais eu vou te negar, jamais eu vou te abandonar. Pode todos fazerem isso, mas eu não. Mais ou menos Pedro falava: eu me garanto, eu sou bom. Um excesso de autoconfiança. O problema do excesso de autoconfiança é que deixamos de confiar em Deus, de buscar forças em Deus, e passamos a confiar em nós mesmos. Deixamos de sentir as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e achamos que podemos lidar com todas as situações e resolver todas as questões. 1 Coríntios 10, 12 diz: pois aquele que está em pé, cuidado, veja que não caia. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Na verdade, o excesso de autoconfiança é uma atitude de superioridade, orgulho, soberba, falta de dependência de Deus. Ninguém é um super crente, ninguém é um super-herói espiritual. Nós dependemos de Deus. Nós somos frágeis, vulneráveis. Se uma das coisas que esse período de Covid-19 tem demonstrado a toda a humanidade, para aqueles que não estavam alertas a isso, é que todo ser humano é vulnerável, frágil, e que todos nós precisamos e dependemos de Deus. Então, um dos problemas que Pedro veio a negar ao Senhor Jesus Cristo é que ele achava que nunca isso ia acontecer com ele. Porque ele acreditava de uma forma ingênua de que ele poderia se garantir, ele poderia resolver, ele poderia dar solução a todos os problemas e seguir em frente. Excesso de autoconfiança. Ele usava palavras fortes, palavras de ordem, e exclamações soberbas, grandiosas, declarações
grosas. Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. No entanto, não foi nada disso que ocorreu. Muitas vezes nós olhamos para Pedro e falamos, mas esse Pedro, como que ele pode fazer isso? Mas esse Pedro parece que não pensa. Na verdade, existe um Pedro dentro de cada um de nós. Esse sangue de Pedro, essa descendência de Pedro, descendência de Adão, corre na minha e na sua vida. Existe um Pedro em cada um de nós. Segundo erro, falta de oração. No versículo 41, quando Jesus voltou a terceira vez, Jesus foi orar no jardim do Getsêmani. Jesus deixou os discípulos no local, levou consigo 3 dos discípulos, entre eles Pedro. E Jesus deixou ali Pedro e falou, eu vou um pouquinho mais adiante. E Jesus foi, orou amargamente, momento difícil. Jesus sendo totalmente Deus, mas sendo totalmente homem também, na sua condição humana. Então esse entristeceu, todo o peso do pecado da humanidade estava sobre ele. E ele estava num momento de grande contrição, de grande busca a Deus. Não que ele precisasse se arrepender de qualquer coisa, mas que ele estava angustiado. E ele voltou a primeira vez, os discípulos estavam dormindo. Pedro, Tiago e João, o trio. Voltou a segunda vez, Pedro, Tiago e João dormindo. Voltou a terceira vez, Pedro, Tiago e João dormindo. E Jesus diz assim, vocês não podem vigiar nem uma hora? Era um momento onde os discípulos deveriam estar orando. Jesus já estava transmitindo a eles o que deveria acontecer. Jesus por muitas vezes disse isso, que ele morreria, ressuscitaria, que ele passaria por situações críticas. Jesus levou eles para vigiar e orar, mas eles dormiam. Um sono espiritual. E o segundo motivo que leva a cometermos pecados graves, se descuidarmos, é a falta de oração. A incapacidade de reservar tempo de oração. A falta de desejo de orar. O não querer orar. O não achar importante orar. Seja o que for. Muitas vezes a nossa falta de oração revela um sentimento de autossuficiência. Muitos acreditando que podem resolver todos os seus problemas e que tem que lutar para fazer isso. E se pensam dessa forma, para que orar? Para que orar se eu mesmo preciso resolver os meus problemas? Para que orar se tudo depende de mim? Para que orar se eu vou para cima?
de autossuficiência faz com que muitas pessoas não se dediquem à oração, porque elas acham que não precisa, mesmo que isso não seja consciente, mesmo que ela não declare isso, mas ela vive assim. Por fim, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Se eu não fizer isso ou aquilo, eu não vou conseguir. Então, para que orar? Um sentimento de autossuficiência. Uma falsa ideia para outras pessoas que nada acontece com ela. Ela não imagina que as coisas possam acontecer com ela, acontece com os outros. Os outros são atingidos. Comigo nada acontece. Esse sentimento faz com que muitas pessoas não orem. E muitas pessoas fiquem dormindo. Quanto tempo temos gasto em oração por nossas famílias? Verificamos então que aquilo que Pedro realizou, ou seja, o pecado grave de negar ao Senhor Jesus Cristo, teve um antecedente disso. E o mesmo Pedro que viveu coisas grandiosas com o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Pedro que viu Jesus curar enfermos, que viu Jesus ressuscitar mortos, que viu Jesus multiplicar pães, que viu Jesus fazer aparecer peixes, que viu Jesus fazer maravilhas, milagres e coisas extraordinárias. O mesmo Pedro que viu Jesus andando sobre as águas, e o mesmo Pedro que conseguiu andar um trecho também sobre as águas. Um Pedro que viveu momentos intensos com o Senhor Cristo. Teve experiências espetaculares, mas que um momento descuidou da sua vida de oração. O terceiro aspecto desse processo, ou desses estágios que levaram Pedro ao pecado grave, é que Pedro e os demais discípulos, eles ignoravam o que significa a natureza humana. No versículo 38, Jesus disse: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Não podemos ignorar a nossa natureza humana. Não podemos ignorar a nossa fragilidade. Não podemos ignorar a nossa tendência para o pecado. Não podemos ignorar que nós somos iludidos muitas vezes. As nossas ambições nos atraem. Nós somos tentados. Nós somos tentados. Jesus alertou: a carne é fraca. A natureza humana decaída tende ao pecado. Necessita do apoio de Deus. Vigilância, precaução e oração são medidas essenciais para se evitar o pecado. Jesus ensina duas coisas importantes sobre isso. Primeiro, em Mateus 6,3, quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso,
Jesus disse, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensina a orar sobre isso. Jesus nos ensina a que devemos fazer orações para que Deus nos livre desse mal. Então, também em Mateus 5,30, Jesus disse, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Jesus também ensina que contra o pecado precisamos ter atitudes fortes e radicais. Duas coisas, precisamos orar para que Deus nos livre do mal, nos livre da tentação. Precisamos tomar atitudes que sejam fortes e radicais contra o pecado. Não podemos ignorar a natureza humana. Nós somos tentados. Você vai ser tentado. Nós só vamos nos livrar disso lá na eternidade. Não podemos achar que somos super-heróis. Não podemos pensar que somos super-crentes. A carne é fraca. O que você vai fazer com a tentação? Não vai dar vazão a ela. Você vai dominá-la. Você não vai fazer nada. Somos tentados, sim. A sua esposa é tentada, o seu marido é tentado, os seus filhos são tentados. Isso faz parte da natureza humana, decaída pelo pecado, onde Satanás está ainda solta. Mas cabe a nós estar em oração e vigilância e tomar atitudes que sejam radicais quando necessário for. O quarto aspecto desse processo, um abismo chama outro. Então nós verificamos que inicialmente, então Pedro, ele se achava uma pessoa poderosa e que as coisas não aconteceriam com ele. E por isso também ele não se dedicou à oração. Que também ele e os discípulos ignoravam a fraqueza, a vulnerabilidade humana. E que também Pedro, muitas vezes, agia de forma impulsiva, ações impulsivas. O que aconteceu quando os soldados, então, do sumo sacerdote vieram prender Jesus, onde Judas Iscariotes, com um beijo, traiu o Senhor? Então, quando o soldado Malco, isso não está no texto, mas está no texto de João, veio, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, aquele servo do sumo sacerdote, e Jesus foi lá e curou Malco. Ação impossível. Inicialmente nós olhamos para Pedro e falamos, ele foi corajoso, ele foi ousado, ele foi tentar defender o seu mestre, mas, na verdade, foi uma atitude impensada, impulsiva, uma estutícia, uma tolice, uma estupidez de Pedro. Ação impulsiva. Agiu sem analisar, agiu sem pensar. E quando nós agimos sem pensar, quando nós agimos sem analisar, nós tomamos decisões erradas, decisões equivocadas. E essas decisões podem afetar o nosso cônjuge, pode afetar os nossos filhos, pode afetar toda a nossa família. A Bíblia é repleta de situações onde alguns servos de Deus tomaram atitudes
precipitadas, impensadas. E essas atitudes eram um mau resultado. Ações impulsivas. E por último, o quinto motivo que levou Pedro a negar ao Senhor Jesus Cristo foi o distanciamento. Após a prisão, diz o texto que Pedro estava seguindo Jesus de longe. Mas esse seguir Jesus de longe não era só uma questão geográfica ou física, mas isso era uma coisa que já estava acontecendo com Pedro. Na verdade, ele estava se distanciando espiritualmente de Jesus. Distanciamento. É interessante que hoje se fala muito em distanciamento em razão da Covid-19. Então, distanciamento social, devemos estar distantes para evitar a contaminação, etc. O distanciamento de Pedro era um distanciamento emocional e espiritual. Nenhum distanciamento físico deve nos impedir de estarmos próximos de Deus e dos irmãos. Porque a partir do momento em que Pedro começou a se distanciar de Cristo Jesus, e que as suas emoções estavam se afastando de Cristo Jesus, e a sua vida espiritual estava começando a se distanciar de Jesus, ele começou a correr riscos. É assim comigo e com você. Quando nós nos distanciamos de Cristo Jesus, quando nós nos distanciamos dos irmãos da igreja de Cristo Jesus, nós nos tornamos vulneráveis. É a velha história, a velha ilustração da brasa longe do braseiro. Rapidamente ela se apaga. Da ilustração de Jesus, do pintinho que sai debaixo das asas da galinha, onde ela fica vulnerável. Estamos sim num distanciamento social em razão de uma prevenção, mas que esse distanciamento só seja uma prevenção contra o coronavírus, mas que jamais ninguém tenha um distanciamento de Deus, da família e dos irmãos, mesmo que tenhamos que nos relacionar com os irmãos de forma remota. E esse distanciamento de Pedro foi um dos motivos de que no momento em que ele foi provado, ele ficou reprovado. No momento em que ele foi testado, ele negou o Senhor Jesus Cristo. Enfim, meus irmãos, o pecado não acontece do dia para a noite. Não vai ter uma tentação que vai acontecer hoje à noite extraordinária. Não vai vir nenhuma modelo extraordinariamente bela para fazer um convite para você do nada. E você vai falar, não, isso era irresistível. Não é assim que acontece as coisas, não é essa a estratégia do inimigo. O inimigo vai atuando sorrateiramente, paulativamente, aos poucos, em estágios, em processos. Então, um dia é um sorriso, outro dia é uma palavra, outro dia é uma carona,
Outro dia é um almoço, e daqui a pouco há um envolvimento, porque um abismo vai chamando o outro abismo. E o processo do pecado de Pedro nos mostra isso. Nos mostra isso. Por isso, se queremos ser fiéis a Deus, ao nosso cônjuge e à nossa família, precisamos tomar as providências necessárias. Você vai ser tentado, você é tentado. Não podemos fugir disso, mas nós podemos tomar as providências. Quando Caim colocou no seu coração matar o seu irmão Abel, Deus veio a Caim e disse: o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Gênesis 4:7. Deus alertou Caim: o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Deus sabia das intenções, do desejo de Caim matar o seu irmão, mas cabia a Caim dominar aquela situação. Muitas vezes nós temos o desejo de fazer muitas coisas, mas cabe a mim e a você dominar esse desejo. É verdade, Deus é um Deus misericordioso, bondoso. E Pedro foi restaurado. E Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja cristã. Pedro, Paulo, Tiago, os principais líderes da igreja primitiva. Pedro foi uma pessoa extremamente importante no início desta nova igreja. E Pedro foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio ao encontro do seu servo. O Senhor Jesus Cristo chegou a Pedro e disse: Pedro, você me ama mais do que os outros discípulos? Um diálogo bem conhecido. Jesus falando a Pedro: você me ama a ponto de morrer por mim? Usando uma palavra no grego, agapol. E Pedro usando uma palavra mais leve, filéu, mais ou menos seria um diálogo assim, fazendo uma tradução livre, uma paráfrase. Eu poderia dizer que Jesus dizia para ele: Pedro, você está disposto a morrer por mim? Pedro falava: ó Senhor, tu sabes, né? Eu gosto do Senhor, tal. E Jesus de novo: Pedro, você está disposto a morrer por mim? Senhor, eu gosto de você, sabe como é que é as coisas, né? E na terceira vez Jesus disse assim: Pedro, você gosta de mim? Senhor, eu gosto de você sim, Senhor. Pedro, então, ele deixou daquelas frases grandiosas, aquelas declarações de efeito, e agora, humildemente, ele confessa a Jesus e se apresenta a Jesus. E no final, o mais importante é que Pedro fala assim: tu sabes todas as coisas. Pedro, por fim, diz: não adianta eu fazer declarações grandiosas. Não adianta eu falar que também não te amo, porque tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Jesus sabia que Pedro o amava. Mas Jesus sabia que Pedro era uma pessoa falha, como eu e você. Deus sabe que há um Pedro dentro de cada um de nós. Deus sabe que nós somos falhos e que nós precisamos dele. Por isso, que ninguém se ache um super crente
uma pessoa poderosa, mas busque refúgio, forças, capacitação. Se esconda em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém. Nós estaremos orando nesse momento, com toda a igreja. Oremos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque tu tens sido bondoso, misericordioso. Ó Pai, nos dê forças e capacitações, Pai, para que não venhamos a cometer pecados graves que prejudiquem a nossa família. Ó Senhor, que possamos humildemente buscar em Ti a força que precisamos, Pai. Que humildemente possamos confessar os nossos pecados, as nossas fragilidades, a nossa dependência de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Confiamos em Ti. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.